Esse é o Cruzeiro do Cemitério da Saudade de Campinas, que passou por algumas mudanças importantes para sua compreensão como um aparelho turístico, histórico, patrimonial. Eu quero levar vocês para dar uma volta, para ver essas mudanças no cemitério, que é o maior contador da história da cidade de Campinas, assim como os outros cemitérios são os maiores contadores das histórias das cidades. Esse aqui é o mausoléu em homenagem aos soldados revolucionários de 32. Aqui o portal monumental do Cemitério da Saudade, projetado pelo grande arquiteto Ramos de Azevedo. Aqui já um desses instrumentos de requalificação do cemitério como um aparelho de turismo, cultura. Foi instalado esse ano. E aqui a gente conta um pouquinho da disposição do Cemitério da Saudade de Campinas. Aqui atrás a gente tem a história dos cemitérios de Campinas, um pouco da disposição geográfica de onde eles estão. Esse cemitério aqui, eu tenho orgulho de poder dizer que reencontrei graças às dicas do meu querido amigo Leandro Ferreira, repórter cinegrafista. Todos os cemitérios da cidade de Campinas estão por aqui. E a gente vai entrar para dar uma volta, dar uma olhada em como ficou essa disposição. Aqui o jazigo mausoléu da família Milani, uma obra do Giuseppe Rosada, ou José Rosada. Aqui é o marco da bênção do cemitério. Sangue de Jesus, ali na cruz, sangrando pela cagueirinha. Amigo pregando aqui. O cemitério tem espaço para tudo isso, né? A gente vai entrar aqui no cemitério de São Miguel e Almas, onde já há também algumas peças muito icônicas. Essa aqui do Lélio Colucini, família Godoy. Crucifixo, mostrando que a família era uma família cristã. As mãos voltadas aos céus, dando uma ideia de caridade. A âncora, que muita gente pode imaginar que tem a ver com alguma questão náutica, na verdade, na simbologia tumular, quer dizer esperança. Outra peça do Lélio, agora é da família Bertoni. E vamos dar uma volta por aqui, mostrar o início. Outra peça do Lélio Colucini, sempre aqui nesse pedaço que é o cemitério São Miguel e Almas. O Cemitério da Saudade de Campinas é formado por 5 cemitérios. São Miguel e Almas, a gente está venerável Terceira Ordem do Carmo, que é a capela de São Miguel. Tem um São Miguel ali em cima, lutando contra o demônio. Então, como eu falei, cemitério de São Miguel e Almas, venerável Terceira Ordem do Carmo, Cura d'Ars, São José, Santíssimo Sacramento da Catedral. Eu acredito que ainda há
um pedacinho do cemitério protestante que ficava ali perto do terminal central. Eu acredito que veio um pedaço desse cemitério para cá, porque esse cemitério dos protestantes também compôs o complexo do cemitério da Vila Industrial, que foi o nosso primeiro cemitério municipal. Aqui uma milagreira que eu passei muito tempo procurando, a Rosângela Silva Camelo. Essa garotinha, infelizmente, morreu depois de ingerir soda cáustica e acabou se tornando uma milagreira aqui do Cemitério da Saudade de Campinas. Que a gente está vendo rota turística, isso é muito legal, galera, para mudança da interpretação das pessoas para com o cemitério. Olha onde a gente está. Interessante, né? Aqui a gente já mudou de cemitério. Aqui a gente já está na Venerável Terceira Ordem do Carmo. Olha, eu passei, mas vamos passar por um. Eu passei, mas vamos dar uma olhada no túmulo do irmão do maestro Carlos Gomes. Santaninha Gomes. Tá aqui. O busto dele. O croquis desse busto está lá no Centro de Ciências, Letras e Artes de Campinas. Aqui muita gente já passou pela Paula Bueno, mas não sabia quem era. Tá aqui a família Paula Bueno, sepultada em uma peça esculpida pelo pai do Marcelino Vélez. Agora a gente vai no primeira placa em homenagem. Tá ali, ó, já. Aqui é a placa. Em memória do ex-prefeito de Campinas, Antônio da Costa Santos, que foi assassinado no dia 10 de setembro de 2001. Infelizmente, uma morte muito abafada pelo ataque às Torres Gêmeas, no dia 11 de setembro de 2001, um dia depois. O que é interessante aqui, pessoal, todo esse trabalho que foi feito para a instalação das placas, vocês podem ver aqui, tem um QR Code. Esse QR Code, as pessoas que visitarem a campa, o jazigo da família Costa Santos, do prefeito Toninho, passa a câmera ali e pode abrir informações sobre o saudoso ex-prefeito de Campinas. Então, quando a gente fala de reestabelecer o cemitério como uma grande sala de aula para a cidade, tem a ver muito com isso. Tem a ver muito com essa ideia de você mostrar que aqui é um lugar de memória, que a memória é um patrimônio muito importante das cidades. Agora a gente vai seguir. O chão está assim porque ele está em reforma, está acabando a reforma do piso, e já um candidato a homenageado na segunda leva de homenageados aqui do cemitério, porque essa primeira leva foi uma disposição de emenda da vereadora Guida Calixto, e ela
ela, por emenda, acabou patrocinando 25 homenageados, e agora a gente vai ter uma nova etapa de instalação de placas, e eu gostaria muito de ver esse senhor aqui, o seu Moisés Lucarelli, como uma dessas figuras homenageadas. Moisés Lucarelli, para quem não sabe, foi o grande idealizador do estádio da Ponte Preta, que foi erguido com o esforço de seus torcedores e muito em razão do planejamento e da organização do senhor Moisés Lucarelli. Não faças ao próximo aquilo que não queres que façam a ti mesmo. As pombinhas ali, tomando um sol. Pode ver o piso sendo trocado, essa parte já foi trocada, né? Tudo bom? Aqui outra peça do Lélio Colucini, também icônica. Já passou por um restauro ali. Família Piccolotto. Essa também dos irmãos Colucini, também é uma peça icônica. Acho muito interessante essa estrutura, até ficar na sombra. Essa é uma estrutura interessantíssima. Ela tem um significado religioso. A pelicana fura o seu peito e dá o sangue para seus filhotes. E uma imagem muito similar figura na Catedral de Campinas, num altar secundário, mas as pessoas não imaginam que uma pelicana furando o peito, dando sangue para os filhotes, teria algum significado religioso, né? O XP ali em cima são as iniciais de Cristo em grego, então quando alguém visualizar em algum lugar ou no cemitério ou em outro lugar uma imagem, essas letras juntas, saiba que esse é o significado. Aqui a gente tem outra peça da família Colucini, dos irmãos Colucini, que era uma grande marmoraria. E aqui a gente tem também uma peça icônica do Cemitério da Saudade de Campinas. Esse é o jazigo da família Uccelli. E aqui a gente tem o último instante de vida do seu Péricles, que tinha um apelido de Pedrinho quando criança, entregando um relógio para o seu netinho, que também se chamava Péricles. Esse relógio era um relógio de bolso, algo que não se usa mais hoje em dia, mas esse foi o último instante de vida dele e foi tão emocionante esse momento que a família descreveu o acontecimento para os escultores e, a partir disso, eles esculpiram esse momento tão significativo para a família Uccelli, eternizado aqui no túmulo, no jazigo, que não apenas o seu Péricles hoje está, mas também o próprio Pedrinho, depois de viver uma vida bastante intensa, faleceu em 2019. Então o avô, que morreu nos anos 40, está aqui. Depois veio o seu neto, claro,
depois de ter vivido uma vida plena. Vamos lá, vamos seguir. Outro túmulo importante. Esse aqui é outro milagreiro de cemitério, outro milagreiro aqui do cemitério da Saudade de Campinas, o Dr. Clemente de Toffoli. Ele foi benemérito da Santa Casa do Círculo Italiano. Era conhecido como médico dos pobres, como falei, um benemérito, e não por outra razão, foi também alçado pela comunidade como um milagreiro, obviamente, para quem tinha devoção ao Dr. Toffoli. Eu falei para você, o cemitério está em obras, o piso está sendo refeito. Aqui o túmulo da Pinguim, Ana Franco de Godoy, assassinada no massacre do Bar Madrid, nos anos 20, precisamente dia 13 de março de 1928. E aqui a Fraquita, ultra grande intercessora, Dona Fraquita, que era espanhola, Dona Francisca Dias Gutierrez, morreu no ano de 1945, ela morava em Valinhos, era muito querida pela comunidade, em razão de ter sido benzedeira, rezadeira, e acabou também se tornando uma milagreira aqui no cemitério, desde seu sepultamento, como eu falei, no ano de 1945. Mais um homenageado, importantíssimo, Lélio Colucini, grande escultor italiano, radicado no Brasil, filho de Alfredo Colucini. É interessante lembrar que os irmãos Colucini foram proprietários de uma das grandes marmorarias aqui da cidade e remanesceu, como vocês podem ver, essa escultura do Lélio, né, que adorna o seu sepulcro, o jazigo de sua família. O seu Alfredo Colucini está ali, sepultado também desde 1951. Agora, infelizmente, levaram um outro crucifixo que ficava aqui, então isso foi roubado. Essa é uma briga que a gente tem muito grande, né? Para tentar preservar o espaço cemiterial com seus conjuntos escultóricos originais. Essa é uma dificuldade muito grande que a gente tem, né? Ali atrás, vou mostrar para vocês, está o jazigo do Manuel Simões, para mim um dos maiores contadores de história da cidade de Campinas. O seu Manuel era o motorneiro do bonde da morte, um bonde que saía da rua Barão de Jaguar e vinha até aqui, o cemitério. Tinha como ponto final o cemitério da Saudade. Vou pegar um pouquinho da sombra. Aqui é o cruzeiro, dentro do cemitério, que fica diante do ossário geral. Esse ossário também é histórico, ele foi restaurado agora há pouquíssimo tempo. Muito engraçado que tem uma homenagem a Isildinha de Castro aqui. A menina Isildinha, como a gente sabe, não está nem nunca esteve por aqui. Ela acabou depois de sair de Portugal,
de Guimarães, ir até a cidade de São Paulo, né, a pedido do seu irmão Otino. Ela acabou sendo levada para a cidade de Monte Alto. Em Monte Alto está lá no mausoléu muito bonito, que eu já fui visitar até hoje. Bonito ossário. Vou voltar aqui um pouquinho com vocês, só para mostrar o túmulo de uma milagreira. A gente já volta ao nosso caminho. Cemitério. Aqui, Maria Perrone. Esse também é um túmulo que há devoção popular. Maria F. Perrone. E como que a gente descobriu? Obviamente com a presença de um ex-voto que está ali. Também é um processo devocional bastante ativo, a gente vê muitos resíduos de vela. Mas vamos voltar para o nosso caminho aqui. Esse ossário, nosso querido Gabriel, trabalha há muito tempo aqui, historiador também. Ele disse que ele possui mais ou menos de 15 a 20 metros de profundidade. E ele está completamente cheio. Ali um São Lázaro, dá para ver. Ali uma referência, se eu não me engano é Santa Bárbara ali. E ali uma referência ao ossário da Prefeitura de Campinas. Os ossos eram depositados aqui e depois começaram a ser depositados ali, porque o ossário geral, ele ganhou uma extensão depois de um tempo, que é essa aqui. Vamos aqui direto, a gente vai ver outra pessoa importante, não que as outras não sejam, né? Uma pessoa notória, o melhor jeito de falar. Pessoa notória aqui no cemitério. Graças a ela eu posso fazer esse registro, já que ele foi o primeiro ser humano a registrar o processo fotográfico conscientemente. Também homenageado Antônio Hércules Romualdo Florense, Hércules Florense, o patriarca da fotografia no Brasil. E quando eu falei que ele foi é uma figura importantíssima para o mundo, o Hércules Florense, ele recebeu, ou melhor, os seus manuscritos, que eram datados de 1832, 15 de agosto de 1832, está aqui até uma placa falando um pouco disso, como sendo o primeiro manuscrito contendo o processo fotográfico, portanto, de estabilização da imagem a partir de um processo químico racional. Porque a primeira pessoa que havia tirado uma foto, não conseguiu repetir esse feito. Então o Hércules Florense, depois de muito estudo, depois de conseguir estabilizar esse processo, estabilizar a imagem, ele
acabou transcrevendo. Aliás, Hércules Florencio foi o primeiro ser humano que falou a palavra fotografia. Mas agora a gente vai mudar de assunto. Aqui a gente vai falar do Monsenhor Geraldo Azevedo, que faleceu no dia 22 de julho de 2000, e ele também, segundo consta aqui, é um milagreiro de cemitério. A gente vê uma placa de 2 graças alcançadas por intercessão dele. E o que mais tem de interessantíssimo aqui? O Monsenhor Geraldo, além de ser um milagreiro, ele foi sepultado com o seu microfone. Ele era radialista, tinha um programa muito popular na cidade de Campinas. Acabou se tornando uma personalidade da cidade, uma celebridade na cidade, também por essa atividade dele. Vamos andando, diz que o sol derreta a gente. Vocês perceberem? A gente já está indo para uma outra área do cemitério. Há uma mudança evidente uma mudança bastante evidente na estética dos túmulos. Tô parando para dar uma olhada se eu acho a assinatura dessa peça, porque essa peça é uma peça, ou esse estilo de peça é um estilo muito endêmico em São Paulo. Mas eu não consegui achar, porque nem sempre a marmoraria é autora também da escultura, né? Às vezes eles organizam o túmulo só e não a escultura. Aqui é uma parte nova já do cemitério, inclusive no piso, né? Mas como eu quero levar vocês para dar um rolê no cemitério todo, a gente vai andar até o final dele. Pode ver que é uma mudança bastante interessante. Aqui achamos outra placa. A dona Odete Valentim Domingos, que era filha de trabalhadores do campo. Ela foi atleta de arremesso de peso e de dardos aqui em Campinas, ganhou mais de 1000 medalhas, 3 mil troféus e 5 títulos mundiais, tornando-se a maior medalhista da história da cidade de Campinas. Olha que interessante. Quem quer saber mais sobre a dona Odete, é só vir aqui e clicar ali em cima do QR Code, que você tem acesso à biografia completa dela. Isso, pessoal, foi feito agora para finados do ano de 2024. Claro, você está assistindo esse vídeo aí do espaço sideral no ano de 2087. Saiba que essas placas foram instaladas em 2024. Que a gente vai passar pela quadra 70, ali atrás a quadra 72. Quadra 72 tem uma história de assombração muito boa, que é a história da moça da quadra 72. Na verdade é uma história triste pra caramba, é de uma mulher que foi assassinada e numa efeméride, né, de finados, um casal que trabalhava, que se dedicava às atividades aqui no cemitério, vieram aqui para limpar o cemitério. Vai lembrar que finados é a data mais... é o Natal para quem trabalha em cemitério, Dia das Mães.
e finados são as datas que tem uma incidência maior de visitas, né? Então esse casal que trabalhava aqui estava na quadra 39, onde a gente está indo agora. E lá a esposa falou que eles precisavam, na verdade o marido falou que eles precisavam vir também na quadra 72. E ela falou, eu não quero ir na 72 hoje, já estava escurecendo. E ela tinha ficado muito impactada porque durante a semana havia tido o sepultamento de uma mulher, né, como eu falei, vítima de feminicídio. E ela tinha ficado muito impactada com isso, não queria vir. E o marido falou, bom, então ela tinha trazido o filho junto, não tinha com quem deixar o garoto, então vocês fiquem aí, eu vou lá limpar a quadra 72. E ele veio para cá, só uma complementação na história importante, essa mulher havia sido executada com 2 tiros. E, bom, ele veio para cá, passado algum tempo ela escuta 2 estampidos vindos da direção da quadra 72. Olha que interessante essa escultura de São Miguel, arcanjo matando o demônio. Enfim, essa mulher acaba... Eles escutam 2 estampidos vindos dessa direção, saem da quadra 39 e vêm até a quadra 72, e no meio do caminho encontram o pai, pálido, muito nervoso, e ele fala aquela frase mais inútil que já inventaram, que é, não vai lá ver. E claro, eles vieram ver, e quando eles chegaram, a moça que tinha sido executada com 2 tiros estava pairando em cima de seu túmulo. História muito triste. Mas que tem esse contorno sobrenatural bastante impactante. E essa história a gente encontrou no livro do Elcio Henrique Ramos, Muito Além da Saudade, que é um livro que é super referência pra gente aqui no cemitério, e que, claro, essa história depois também ela é contada aqui de forma mais intensa, né, com algumas mudanças, mas é mais ou menos isso que ela conta. A gente tá chegando na quadra 39, onde por acaso essa família estava. Não é por causa disso que a gente tá vindo aqui, não. Tô vindo aqui para mostrar para vocês o túmulo da desconhecida. Desconhecida também é lembrada como a moça da estrada. Foi uma moça que foi encontrada em uma estrada de Joaquim Egídio. Para quem não é de Campinas, Joaquim Egídio é um distrito, fica pertinho de um outro distrito chamado Sousas, que era um distrito rural, hoje está bem moderno, né? Mas bem mais povoado, mas era um distrito rural. E essa moça foi encontrada da cintura para cima em chamas. Então, depois desse encontro, aqui ó, Argeu Encarnação, goleiro da Ponte Preta. Esse era o túmulo que era conhecido como túmulo da Ponte Preta. Ele foi reformado porque foi inteiro roubado e foi todo restaurado. Eu tenho imagens dele ainda antigo, que era muito bonito. Ali a gente vai encontrar a desconhecida. Tá ali, túmulo da desconhecida. Milagreira importante, como eu falei, também conhecida como
a moça da estrada, desconhecida, então foi encontrada em chamas da cintura para cima. Muita gente falava que ela havia sido executada e depois queimada dessa forma para que não fosse identificada, porque muito provavelmente se descobrissem a sua identificação também, várias placas de ex-votos, algumas novas, se descobrissem sua identificação, muito provavelmente descobririam também seu algoz. O fato é que o corpo da desconhecida ficou aqui no cemitério da Saudade, antigamente o ML era aqui, por muito tempo, sem que as pessoas conseguissem identificar, mesmo muita gente vindo aqui para tentar identificar a desconhecida, o que não aconteceu. E aí doaram as terras para ela ser sepultada. Ela foi sepultada aqui. Iniciou-se um processo devocional para com a desconhecida, tornando ela uma milagreira muito, muito, muito requisitada. Isso tudo que eu estou contando para vocês aconteceu nos anos 60, entre os anos 65 e 66. Agora a gente está indo ali no forno que existe aqui, um forno histórico. Esse é um forno que nunca foi usado para fazer cremação, como muita gente diz por aí. Não é verdade. Ele é um forno que foi usado e era usado até há pouco tempo como forno para queimar dejetos de túmulos, restos de roupas de exumação. Esse aqui é o mausoléu da Polícia Militar de Campinas. Todos essas placas são policiais militares ou bombeiros mortos em escala. Você pode escolher quem estava trabalhando escalado, tem o direito, se quiser, de ser sepultado no mausoléu da Polícia Militar, com todas as honras militares. Aqui, como eu falei para vocês, o forno. Vamos ver se dá para entrar. O forno tá aberto aqui, vamos entrar. Aqui o forno. Hoje ele não é mais utilizado. Tá aí o forno, tem um ovinho ali, acho que a galera faz uma macumbinha aqui de vez em quando. Esse forno foi muito utilizado para queimar restos de exumação. Provavelmente isso ainda é roupa de gente que acabou ficando por aqui. Vamos voltar agora para ir até o Santíssimo Sacramento. Aqui pro meio pra gente. Então a gente foi até o fundo do cemitério. Agora a gente está indo para o cemitério do Santíssimo Sacramento. Vamos pegar uma sombrinha ali. Vamos ver. Interessante esse Jesus de mármore, pintaram o cabelo dele.
muito parecido com esse. Isso acontece demais, né? As famílias solicitam elas veem uma escultura no cemitério e acabam solicitando uma escultura parecida para pôr no cemitério da pessoa que ela quer homenagear, né? Vamos ver se a gente acha aqui, antes de ir lá para mostrar também um túmulo interessante que eu acho que está aqui, que é o túmulo dos operários executados na primeira greve geral de 1917. Eu acho que eles estão ali. Vamos ver se eu tô certo. Adoro entrar nos... acertei. Estão aqui mesmo. Homenagem aos operários que morreram no dia 16 de julho de 1917, Tito de Carvalho. Antônio R. Magotto. Veja que interessante. Vítimas do massacre da Porteira do Capivara. Mausoléu dedicado a Antônio Rodrigues Magotto, Tito Ferreira Carvalho e Pedro Álvares, falecidos em um bloqueio na Porteira do Capivara, na greve geral de 1917, um dos primeiros monumentos às classes populares no Brasil. Que interessante, né? Então, como o cemitério também é guardião dessa memória. E, claro, quem quiser saber mais, a plaquinha está aqui agora à disposição de toda a população. Eu não gosto muito da expressão que o cemitério é um museu a céu aberto. Eu acho que o cemitério faz mais o papel de uma grande sala de aula. Claro que o museu também tem esse papel de sala de aula, mas quando a gente fala museu, a gente faz crer que os cemitérios que importam são aqueles cemitérios que têm conjuntos escultóricos, o que nem de perto é verdade, né? A gente sabe que todo cemitério é importante em si pelas histórias que ele guarda, pelas memórias, pelas biografias, e não necessariamente pelos conjuntos escultóricos. Claro que os conjuntos escultóricos são importantes, a gente sabe disso, inegável, mas eles também são importantes por conta dessa outra característica. Olha que bonito esse, acho muito bonito, da família Afonso Ferreira, com dois anjos do Lélio Colucini. Eles estão com essa cor, porque na verdade esse é um instrumento de proteção, na verdade, que desvaloriza um pouco, não é a escultura é de bronze, mas esse é um tipo de resina feita com grafite e ela serve para proteger o bronze das intempéries climáticas. Pode imaginar. O cemitério é tão importante que muitas vezes a gente agora está lá com a nossa querida Sofia, professora, especialista em geologia, para falar um pouco sobre as pedras dos cemitérios, né? Porque se tem um lugar que testa qualidade de pedra, é o cemitério. Haja vista o grau de exposição que esses lugares têm. Sol, chuva, vento, todo tipo de mudança climática, né? Bom, essa também é uma capela muito importante aqui, icônica, a capela do João Paulo, né, do Congregado Mariano,
história desse lugar aqui é incrível. João Paulo morreu muito cedo, ele morreu em 1940, ele nasceu em 1910, tinha 30 anos. O irmão dele recebeu dos amigos uma informação bastante intrigante, já que vários amigos de João haviam tido sonhos com ele. Em todos os sonhos ele estava muito agoniado. O irmão Bento, que está aqui também sepultado, leva a história para o bispo, e o bispo fala: olha, seu irmão era do Congregado Mariano, que é uma ordem leiga de pessoas que amam Nossa Senhora, e então ele provavelmente está querendo uma imagem de Nossa Senhora com ele. Só que não existia, isso aqui era um túmulo só, era um terreno com um pequeno túmulo. E aí o Bento vai para Aparecida, compra uma imagem, instala aqui, chama os amigos que sonharam com o João para orarem um rosário nesse lugar. Eles começam a rezar o rosário. Um rapaz com paralisia infantil, usando muletas, vem até aqui, pede para se juntar a eles nessa oração. O que ele, claro, é permitido. E aí, ao término desse rosário, o rapaz joga as muletas para cima, fala: estou sentindo minhas pernas estão ótimas, começa a pular. Todos ficam muito assustados, quer dizer, estavam ali diante de um milagre. O Bento, o irmão do João, vai lá contar a história para o bispo fala: ele estava esperando uma imagem de Nossa Senhora para começar a operar. Quando ele volta aqui, já haviam 9 placas de ex-votos no túmulo do irmão dele, depois de uma semana. E ele começa a contabilizar os milagres do irmão aqui, do João, e eles alcançam uma marca de mais de 2.500 milagres, 2.500 graças alcançadas em menos de um ano. Então, esse é um dos lugares também pouco conhecidos, mas que tem uma história ligada à devoção muito grande. Aqui está uma plaquinha, uma das remanescentes, porque muitas foram tiradas. Aqui tem uma outra, ou tinha uma outra, que já deve ter caído. E aqui outra grande, aqui umas pulseiras de presente, outra grande intercessora do cemitério da Saudade de Campinas, também homenageada, vejam vocês, com uma placa muito legal, né? Que é a Maria Jandira dos Santos. A gente já contou em todo lugar, a gente faz questão de contar a história da Maria Jandira, aqui está, né, a sua história completa. Ela que nasceu em 8 de maio de 1911, finou-se, tirou sua própria vida no dia 24 de agosto de 1934. Acho muito bonita. A história dela a gente conta, é muito grande. Eu conto em vários lugares e não vai ser difícil se você achar. Inclusive aqui no nosso canal tem um episódio especial que a gente fala do Cemitério da Saudade. A gente vai ficar muito tempo aqui contando a história da querida Maria Jandira. Então vou mandar depois, se você tiver interesse. É só procurar uma série que a gente fez sobre Saudade de Suas Vozes, que a gente conta a história toda da Maria Jandira. Veja que interessante. Aqui também é a capela mausoléu da família Ferreira Penteado, onde ficou hospedado o maior compositor de música erudita do Brasil e das Américas, Antônio Carlos Gomes. Que legal aqui as rotas turísticas, muito legal, né? Eu realmente fico muito feliz de ver isso. Uma mudança muito importante para a compreensão do cemitério. Plaquinha fazendo a referência à presença do mausoléu. Voltar aqui agora para o Santíssimo Sacramento da Catedral. Aqui uma outra peça icônica. Vocês podem ver que o cemitério está em plena mudança, né? Em reforma, restauro. Isso também é uma peça icônica do querido Lélio Colutini, que eu acho linda. Sobreviveu esse tempo todo, graças à sorte e um pouco dessa mudança que acho que a gente contribui um pouco com isso também. Porque quanto mais popularizar, aqui a capela do Dr. Mário Gatti,
do Hospital Mário Gatti, Hospital Municipal, o primeiro Hospital Municipal de Campinas. Foi construído nos anos 70. Já vou voltar para cá. Mas antes a gente vai dar uma voltinha aqui para baixo, porque eu quero mostrar uma figura muito interessante. Esse é o Santíssimo Sacramento, esse é um outro cemitério, já já a gente vem aqui contar um pouco mais sobre ele. Eu quero achar agora para vocês uma outra figura importante aqui, que acho que está ali atrás, passei um pouquinho. Você vê que essa é uma região mais nova do cemitério, tem um outro design, um pouco mais simples, é verdade. Deixa eu ver se está aqui. Vamos ver. Não estou muito errado, não. Aqui, ó, achei. João Lopes de Camargo. Você talvez nunca tenha ouvido falar no João Lopes de Camargo, mas quem, assim como eu, lembra bem do título do Brasil na Copa de 94, vai lembrar do Mané Falaó. Eu já venho aqui fazer um registro melhor dele, porque a gente vai falar sobre ele agora no aniversário, na verdade no dia da padroeira da cidade. Vou falar dessa personalidade importante que serviu de muitas inspirações para a cidade de Campinas. O Mané Falaó, que tinha como característica ir atrás das moças pedindo para que elas falassem ó para ele. Ele não fazia nada, ele só fazia isso. Ia correndo atrás das moças, quando elas falavam ó para ele, ele parava de alguma maneira persegui-las. E as pessoas, o pessoal, como eu falei, mais antigo, eu me lembro muito dele. Ele morreu em dezembro de 2003, infelizmente atropelado. Ele tinha uma bicicletinha que ele andava pela cidade toda. Enfim, era uma figura icônica da cidade, dessa que faz lembrar que a gente ainda era uma cidade de interior e que se conhecia, né? Essa cidade de Campinas cresceu muito e às vezes, pelo fato dela ficar meio impessoal, a gente não conhece mais essas figuras da cidade, né? Como o Mané, que era um super querido, que deixou muita saudade. Embora já não fosse mais um jovem, não era um tão velhinho assim. Ainda tinha muita lenha para queimar, mas infelizmente ele faleceu depois de um atropelamento. Aqui a gente está vendo o Santíssimo Sacramento e já um detalhe muito interessante sobre ele, né? Que são as peças, as construções de mármore, né? Baronesa de Ataliba Nogueira, Barão de Ataliba Nogueira. Eu não sou lá muito fã de barões e baronesas, mas sem dúvida nenhuma essas famílias, Tomás Alves, Dr. Tomás Alves, mas essas famílias deixaram pra gente conjuntos escultóricos muito bonitos, né? E o Santíssimo Sacramento da Catedral, ele, como já se autodenomina, é um cemitério para atender a comunidade da catedral. Eu vou mostrar para vocês onde foi feito um filme, inclusive, tamanha a sua... ele é tão imagético que foi feito um filme, Memórias Póstumas de Brás Cubas, aqui. Deixa eu ver qual é o túmulo que eu queria... Ah, não, ali passei um pouquinho. Vou mostrar um túmulo de um milagreiro, que esse eu posso dizer que fui eu que descobri.
saudosa Maria. Esse aqui, que é do Gabriel Penteado. Esse fui eu que descobri aqui. Sem querer, porque eu estava procurando um outro túmulo e acabei descobrindo esse do Gabriel Penteado. Túmulo também muito bonito. Eu estava procurando esse aqui, interessante, veterano de 32, como era motivo de orgulho para os paulistanos, para os paulistas, né, dizerem que haviam lutado, combatido a Revolução Constitucionalista de 32. Marcelino Vélez, ele, vamos ver aqui. Muito legal essa parte do cemitério da Saudade de Campinas, que é um daqueles cemitérios que é muito mais antigo do que o próprio cemitério da Saudade de Campinas, né? Eu acho esse é um bercinho icônico também de uma criança que morreu também, é do Rosada, Maria de Lourdes. Que a gente dá para ver do José Rosada, ou Giuseppe Rosada, né? Interessante. Os italianos que viviam no Brasil, depois com a Segunda Guerra, eles acabaram se tornando mudando seus nomes, né? Tropicalizando seus nomes exatamente pelas perseguições. Ó, esse aqui é o lugar onde houve a gravação do filme Memórias Póstumas de Brás Cubas, o sepultamento de Reginaldo Faria, num filme que também era estrelado pela Sônia Braga, foi aqui. Aqui a gente tem ainda beleza, compadre? E aí? Aqui a gente tem Bento Quirino. Também lembrado como uma personalidade da cidade de Campinas. Outro pedaço importante do cemitério do Santíssimo Sacramento. Vamos ver se a gente acha algumas milagreiras aqui para mostrar para vocês. Aqui a gente tem no caminho já quase chegando ali no seu Tranca-Rua das Almas. Vou mostrar uma peça icônica aqui também, nossa, que é um desses tesouros perdidos no cemitério, que é aquela peça em mármore sozinha, de uma época que não existia aquele muro, né? Então ela era virada para rua e que merecia mesmo ser exibida. Tamanha sua beleza e também pela importância do escultor que é o signatário dessa obra, que é o Achille Canessa, um grande escultor italiano da cidade de Gênova. Tá aqui o nome dele, Gênova. Essa peça, o Achille Canessa é aqui o Cristo em grego, né, as iniciais. Dona Laíde Car Ribeiro Pena foi homenageada por essa escultura. Ela morreu
segundo populares, morreu no parto de sua criança. E seu marido encomendou desse escultor monumental, o Achille Canessa, uma peça à altura da sua tristeza, do seu sentimento. A gente já vai caminhando pro Tranca-Rua das Almas, que é um dos lugares que a gente precisa levar toda vez que a gente faz passeio aqui. Precisa levar o pessoal no Tranca-Rua das Almas. Também há o registro do seu Tranca-Rua das Almas como uma personalidade. Muito importante dizer que aqui o santuário, ele fica lá dentro trancado. Também tem vídeo dele com aqui aberto, o santuário aberto, se vocês tiverem curiosidade. Considerado um guardião poderoso, além de senhor dos caminhos, orixá mensageiro e vencedor de demandas para seguidores de religiões de matriz africana. Quem quiser saber mais do seu Tranca, também é só vir até aqui e entrar no QR Code. Você vai saber tudo sobre essa entidade que sempre vale a gente lembrar, não tem nada a ver com capeta, nada a ver com... É simplesmente uma entidade cultuada por pessoas que acreditam, que professam a religiosidade a partir da doutrina da Umbanda, principalmente da Umbanda, do Catimbó, do Quimbanda, enfim. Aqui a gente tem outra figura importante. Vou dar um tempinho aqui para esfriar o celular. Aqui é uma outra figura importantíssima, muito lembrada de Campinas, que é o Aldo Chiorato, que foi escoteiro da Comissão Regional de Campinas, né, agregado a cruzada escoteira pró-Constituição em 32, Campinas em setembro de 1932 sofreu um grande bombardeio e nesse bombardeio das forças federais, forças de Getúlio Vargas, atingiu um estilhaço de granada, atingiu o Aldo Chiorato, que tinha à época 9 anos de idade e morreu. E acabou se tornando um mártir da Revolução de 32. Hoje seu corpo não está mais aqui. Seus restos mortais foram transladados para o mausoléu, monumento mausoléu soldado constitucionalista de 32, lá pertinho do Ibirapuera, do Parque Ibirapuera, em São Paulo, que é o maior monumento fúnebre do Brasil. Aqui, pessoal, as crianças da família Lima, que também é um túmulo reconhecido como um túmulo de milagreiro, embora ele esteja em estado bastante deteriorado, ele é considerado um túmulo de milagreiros. Existiam 2 crianças ali, só sobrou uma, tinha uma outra ali do outro lado. Aqui a gente tem uma escultura também icônica, que eu sinceramente não acho que é São Francisco, mas é sem dúvida nenhuma um franciscano da família Carvalhinho. Impressionante, se eu não me engano é do Giuseppe Rosada, do José Rosada, essa peça. Incrível a qualidade, ele está com os olhos abertos, vou tentar mostrar para vocês, vamos ver se dá pra gente ver. E tem inclusive uma oração. Inclusive uma oração em suas mãos. O livro tem de fato uma oração. Olha que interessante. Eu já procurei
a assinatura do escultor, mas não achei, mas eu acredito pelo design, deve ser do Giuseppe Rosado. Aqui do lado a gente tem também outra milagreira, a Cidinha, e que legal que eu tô vendo hoje aqui que tem uma vela, algumas velas, um pirulitinho, porque não tem esvoto no túmulo da Cidinha, mas tem muitos resíduos que demonstram devoção nesse túmulo, né? Acho isso muito legal. Até porque a gente está lançando o nosso livro já sobre milagreiras de cemitério de Campinas. Uma sombrinha para dar uma aliviada. Aqui tem outro milagreiro, outro túmulo de milagreiro, que é o do Alfredo e da Darcy Lourenço. Aqui, o plaquinha de esvoto. Só, pô, cara, mas tudo é milagreiro de cemitério? Não sou eu que escolho, quem escolhe é o povo. E esse aqui tem uma placa de esvoto, o que exibe essa vocação do túmulo. Como eu falei, não sou eu que escolho quem é, quem não é. Quem escolhe quem é ou quem não é o povo que elege esses túmulos como túmulos de milagreiros de cemitério. Tá vendo? Olá, bem? Vamos trancar a rua? Vocês não sabem onde é? Já sei já onde é. Ah, então tá bom. Obrigado, Nada. Vocês não são de Campinas? Vocês não são de Campinas? Eu sou. Ah, tá. Pessoal de São Paulo. Ah, que legal. Valeu. Valeu. Obrigado. Aqui é o Heitorzito. Que também é um milagreirinho. Tem uma história muito curiosa de uma amiga chamada, não vou falar o nome dela, não me autorizou, mas a avó dela, ela pegou uma bronquiolite muito forte e acabou sua avó fazendo uma promessa para o Heitorzito, dizendo que toda vez que ela viesse para o cemitério, ela traria um docinho para ele, toda vez que a neta se curasse dessa bronquite, dessa bronquiolite terrível, traria para ele. Muito bem. Numa ocasião ela esqueceu de trazer e ela, além de perceber uma movimentação estranha, assim como se tivesse gente vindo atrás dela, tal, a filha dela, ela tinha ficado aqui com uma amiga para passear no cemitério e a filha veio buscar com o pai depois de um tempo, né? E quando a menininha entrou aqui, ela avisou essa amiga minha, falou: pô, mamãe, você não trouxe o doce do menininho, né? Ele tá muito bravo com você. Então, se fizer promessa pro Heitorzito, lembre de trazer um docinho para ele. Heitorzito, que ali tem uma estética, né, própria de uma criança de 3, 4 anos, mas ele tinha pouquinho mais de um ano e não era tão grandinho daquele jeito. Mas enfim, já gostava de docinho. Se prometer que vai trazer docinho para ele, tem que trazer. Isso já é a alameda central do cemitério. Aqui o Patrício Vélez, que era o pai, o patriarca da família Vélez, Marcelino Vélez, que a gente mostrou. Ele fez o monumento ali da entrada do cemitério, né, o monumento do soldado constitucionalista. E aqui ele está sepultado também, morreu em 52. O pai dele morreu em 1915, grande parte das obras ali, 1851, grande parte das obras do Santíssimo Sacramento foram compostas, foram esculpidas por esse homem aqui. Então a beleza do lugar
toda se rende muito ao Patrício Vélez. Olá, tudo bem? Olá, boa tarde. Tudo bom, pessoal? Joia? Aqui, Francisco Glicério, seu conjunto escultórico icônico. Também a gente precisa arrancar aquele pedaço de figueira ali, senão daqui a pouco ele vai arrebentar, a gente precisa jogar veneno ali. O maior inimigo de túmulos que existe, não sei se vocês repararam, é esse tipo de árvore, é a figueira. A figueira que é imensa, né? Pode ver que tem vários túmulos com figueira aqui. Esse aqui dá pra gente ver bem o que ela faz no túmulo. Ela tem uma musculatura, seu tronco é muito forte. E ele começa a entrar, olha só que coisa, ó. Isso aqui precisa tirar. Se não tirar, se não colocar veneno, olha o que ela já começa a fazer, os espaçamentos no túmulo, tá vendo? Ela começa a arrebentar o túmulo, a gente precisa arrancar isso aqui, senão, e ó, é duro pra caramba. Olha aqui, ó, aqui dá pra ver um exemplo bom disso. Olha aqui, ó. Ela vai crescer aqui e já era. Olha aqui como ele começa a espaçar os túmulos, os espaços nos túmulos, né? Ali já dá pra gente ver bem no bronze, ó a raiz dela ali toda enfiada. É um Francisco Glicério de Cerqueira Leite, constitucionalista, ó, republicano. O Francisco Glicério acabou sendo uma figura importante quando houve a proclamação da República. Aqui o Antônio, eu já vou acabar o Francisco Glicério, ele foi um signatário da primeira Constituição brasileira, na Primeira República, ministro da Agricultura do primeiro governo republicano. Ele tá aqui. E aqui eu vou ficar na sombra para falar um pouquinho desse túmulo, até porque a gente consegue vê-lo aqui em perspectiva. Porque ali está o Antônio Africano, ao lado do Barão Geraldo de Resende. Aqui dá pra gente entender melhor isso, essa história. Antônio Africano era escravizado do Barão Geraldo de Resende, e o fato dele estar aqui é algo que intriga muita gente. E as pessoas não entendem. Tem gente que defende a ideia de que ele era amigo do barão, tem gente que defende que o barão era muito grato a ele, tem gente que diz que não é nada disso, que quem na verdade queria que ele fosse sepultado aqui é a baronesa, que morreu antes dos dois. A baronesa faleceu em 1802, no dia, ali dá pra ver, dia 16 de julho de 1902, desculpa. O Barão Geraldo em 1º de outubro de 1907 e o Antônio Africano, dia 13 de março de 1904. Então, muita gente... Existem essas teorias, né, de que ele era amigo, de que o barão era grato, de que na verdade não era nada disso, que quem queria que ela fosse sepultada aqui era a baronesa, e eu tendo a achar que era a baronesa, por todos os relatos e pela história muito ligada à figura do Antônio, que é a história do Boi Falou. A história original do Boi Falou dá conta de que o Toninho foi escalado pelo barão para buscar uns bois numa sexta-feira santa no Capão do Boi. Chegando lá, o boi havia falado: ó, hoje não é dia de trabalho, hoje é dia de Nosso Senhor. O Toninho voltou para casa e falou o que tinha acontecido. Ninguém acreditou nele, aí o barão mandou um capataz ir com ele. Esse capataz presenciou a mesma coisa quando chegaram no lugar. E aí há uma outra versão que eu acho que é mais, me parece mais próxima do que é possível ter acontecido, que era na verdade um rapaz, um garoto, um jovem negro escravizado da fazenda que foi fazer essa primeira diligência. A essa época o Antônio Africano era capataz do Barão Geraldo, e ele vai com esse rapaz na segunda incursão, quando o boi fala pela segunda vez. Por que eu acho isso? Porque nessa versão dizem que nas duas versões na verdade dizem que o capataz, depois dessa experiência,
se torna um rezador e deixa de ser capataz. Então eu acredito que essa versão é a mais próxima. A gente também conta essa história bastante, já contamos essa história nas suas várias versões, e o fato é que o Antônio Africano se tornou o mais popular milagreiro aqui do cemitério da Saudade de Campinas. Como vocês podem ver, o seu túmulo é repleto de placas de exvotos. Esse túmulo chegou a verter água durante um período, e essa água era considerada uma água com propriedades milagrosas. E, enfim, é um grande intercessor. Vou mostrar um pouquinho mais de perto agora para a gente sair da sombra. Olha a quantidade de exvotos que tem no túmulo do Antônio. E como vocês viram, essa primeira leva de homenageados, até atrás aqui do túmulo tem esse velário, um restinho de vela ali queimando. Aqui no chão, todo repleto, aqui atrás, tudo cheio de graças alcançadas em 2024, que mostra que 89, quer dizer, é uma devoção muito antiga, né? Não é modinha, não é uma devoção de modinha. E legal, se você quiser saber mais dele, mais uma vez está aqui a placa, que hoje exibe essa vocação muito legal do Cemitério da Saudade de Campinas, que a gente vê mudando. Sem falsa modéstia, a gente acredita que também é um pouco pelo que a gente tem feito ao longo desses 3 anos, popularizando esse lugar como um lugar de conhecimento, de história, de arte, cultura. Eu não contei hoje muitas histórias de assombração, mas tem muita história legal de assombração também, porque elas também fazem parte desse território. Então, eu fico muito feliz de ver no que o cemitério está se tornando. É bem verdade que de vez em quando rouba uma peça, rouba uma coisa, a gente fica puto da vida, mas entre muitos passos para frente, de vez em quando acontece uma coisinha que traz essa triste realidade. Aqui também um outro túmulo de milagreiro de cemitério, aqui dos 3 anjinhos, muito interessante, que são crianças conhecidas por serem vítimas de um incêndio, né? Eram filhos de ex-escravizados, morreram em 1896 e acabaram se tornando milagreiros e milagreiras de cemitério. O que intriga a gente é saber por que são chamados de 3 anjinhos e não de 4, porque no final são 4 crianças que estão aqui. Essas crianças, diferente do que a gente acha em algumas dessas placas, não são Joaquinzinho. Cadê? Deixa eu achar uma aqui que fala os nomes delas. Cadê? Aqui do lado eu sei que tem uma, que é aqui, ó, Joaquinzinho, Antoninho, Sebastiãozinho, Joãozinho e Vilma. Eu queria saber muito por quê, saber por que a Vilma não é considerada uma anjinha. Por que são 3 anjinhos e 4 crianças? Na verdade, quem fica aqui é João Anastácio, Tesilda e Luísa. Então, enfim, quer saber mais? Está aqui no QR Code, venha visitar o Cemitério da Saudade de Campinas. A gente tem também aqui a Marta Penteado. Essa também é uma história muito interessante de milagreira. Martinha Penteado acabou se tornando uma milagreira só nos anos 90. Em 1997, muito embora ela tenha morrido em 1907. Olha que interessante. O jazigo da família Abdala, Said Abdala em árabe. Um abraço, pessoal. Um abraço. Até. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Axé. Axé. Boa semana. Igualmente. Agora eu vou levar vocês a um outro cemitério para finalizar, para mostrar uma outra vocação interessante da cidade de Campinas. Esse aqui é o Dr. Hermas Braga, que foi um médico muito conhecido
de Campinas. Hermas Braga. Essa ainda é uma parte... passei aqui desapercebidamente ao túmulo mais antigo, pelo menos o remanescente dele, que é o túmulo da Rosinha. Muito pouco se tem desse túmulo, a gente não sabe muita coisa. A única coisa é de que ele é o túmulo mais antigo daqui, claro, que remanesceu. Não se tem a certeza de que esse é o primeiro sepultado, mas o túmulo dos remanescentes, sem dúvida esse aqui é o mais antigo. Rosinha, uma rosinha ali, murchinha. Tentando escapar um pouco do sol aqui, senão esquenta o celular, a gente não consegue mais fazer. Já vou voltar para uma região muito pouco conhecida do grande público. Claro, quem trabalha aqui sabe muito bem, mas essa é uma parte pouco conhecida do cemitério da Saudade. Que é o cemitério São José. O cemitério São José que tem uma incidência muito grande de famílias orientais. Eu vou mostrar isso para vocês já, assim que a gente chegar lá. E que foto forte da Dona Emília. Ó, essa plaquinha do cemitério São José. Quer que eu chame ela? Ô moça! É aqui, ó. Que ela tá indo tranca-rua? Não, ela foi nessa cultura errada, é essa aqui, ó. Pra cá, ó. Ela tá falando que é pra cá. Esse cemitério aqui. Esse é o cemitério São José. Tem vários túmulos que eu acho interessantes de famílias. Aqui, ó. Famílias orientais. Olha que legal isso aqui. Esse aqui eu acho muito simpático. É um templozinho. Família Sunga. Aqui, pessoal, primeiro necrotério, chegou a ser até o IML. Lembra que eu contei para vocês a história da desconhecida? Que ela ficou aqui muito tempo, que era a mesa de necropsia. Ali dentro daquela porta que está fechada ficava o refrigerador, né, dos corpos. E lembra que eu falei para vocês, a desconhecida foi uma das pessoas que ficou por algum tempo aqui para que as pessoas viessem tentar reconhecê-la. E isso,
Claro, não aconteceu, não seria desconhecida, mas foi aqui que isso tudo, essa história que eu contei para vocês, se desenrolou. E para fechar, eu vou levar vocês no último lugar que a gente ainda não chegou aí, que é um pedacinho do cemitério Cura d'Ars, que foi um cemitério que as pessoas com enfermidades contagiantes, né, infecto-contagiosas. Olha o gatinho com soninho. Pô, é ligeiro, tadinho. Tá sol, né, meu filho? Fica na sombra, não vou te atrapalhar não. Então as pessoas com doenças infecto-contagiosas eram sepultadas aqui, né? Muita gente de febre amarela foi sepultada aqui. Esse período era a doença com maior incidência. Também houve uma grande epidemia de tifo. Tifo, aquela doença que o Paulinho Gogó lembrou, né? De forma tão poética na Praça é Nossa. Tifo, 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 tifo. Né? Lembrar, só baixa. Não precisamos tornar nosso passeio um passeio alegórico, né? Mas foi mais ou menos isso que ele falou lá. Então esse aqui é o Cura d'Ars. Hoje ele é um cemitério que é utilizado para todo mundo. Dá para ver o muro aqui ainda, olha que interessante. O muro que dividia os cemitérios, porque esse cemitério era um cemitério isolado, exatamente por ter essa vocação para cuidar. Eu vou ali só para mostrar para vocês, tem uma escultura muito bonita de Nossa Senhora do Líbano. Vou mostrar aqui. Está bem na entrada. Aqui, ó. Se eu não me engano, é essa aqui. Nossa Senhora do Líbano. Tá aqui. Ela é menorzinha. Vamos tentar achar essa da Nossa Senhora, essa Nossa Senhora do Líbano, que é muito bonita. Cadê? Será que ela está muito longe? Eu acho que ela está longe. Cadê você, Nossa Senhora do Líbano? Deixa eu ver. Cadê ela? Meu Deus do céu, cadê essa? Tem um busto ali muito grande. Também oriental. Aqui também tem algumas ordens religiosas. Que legal, tem um amém ali. Ah, tá ali a Nossa Senhora do Líbano. Achei. Tudo fica longe, né? Quando a gente começa a cansar. Ali, ó. Muito bonita. Olha que bonita. Nossa Senhora do Líbano, rogai por nós. Olha que lindona. Esse é o cemitério Cura d'Ars. Outros cemitérios com outro túmulo com referência oriental. Kikuta. Pessoal, me despeço de vocês então aqui de cima de uma das capelas, pertinho da entrada do cemitério da Saudade de Campinas. A gente percorreu praticamente todos os cantos do cemitério, pelo menos passamos por todos os cemitérios que formam o cemitério da Saudade de Campinas, mostrando um pouquinho, mas muito pouco, de tudo que o cemitério pode oferecer para a gente do ponto de vista artístico, cultural, histórico, social, político, atlético, esportivo, por que não? Enfim, venham conhecer o cemitério da Saudade de Campinas e aproveitem que agora a gente tem
placas indicativas para vocês conhecerem a primeira leva de homenageados de personalidades da cidade que repousam aqui no nosso cemitério, beleza? Um abração!